audiobook do livro A Natureza da Psique. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 10. Jogos que qualquer um pode jogar. Sonhos e a formação de eventos. Seção 793. O cérebro é principalmente um psicomecanismo, formador de eventos através do qual a consciência opera. Sua propensão para a formação de eventos é óbvia, mesmo em crianças pequenas. Por óbvio, quero dizer ativo, quando ocorrem fantasias envolvendo atividades muito além das habilidades físicas já desenvolvidas. Os sonhos das crianças são mais intensos do que os do adulto, porque o cérebro está praticando suas atividades formadoras de eventos. Estes devem ser desenvolvidos antes que certas faculdades físicas possam ser ativadas. Os bebês brincam em seus sonhos, realizando ações físicas além de suas capacidades físicas atuais. Embora os estímulos externos sejam altamente importantes, os estímulos internos do jogo onírico são ainda mais importantes. As crianças praticam o uso de todos os seus sentidos em sonhos lúdicos, que então estimulam os próprios sentidos e, na verdade, ajudam a garantir sua coordenação. Em seus termos, os eventos ainda são plásticos para crianças pequenas, pois ainda não aprenderam a aplicar sua estrutura rígida. Há um ponto interessante relacionado com a necessidade de coordenar o funcionamento dos sentidos, pois, antes que esse processo ocorra, não há colocação rígida de eventos. Essa colocação é adquirida. Os sentidos descoordenados da criança, por exemplo, podem realmente ouvir as palavras que serão ditas amanhã, enquanto vem a pessoa que as falará hoje. Focalizar os sentidos no tempo e no espaço é até certo ponto uma arte adquirida, uma que é obviamente necessária para uma manipulação física precisa. Mas antes que ocorra essa focalização, as crianças, particularmente no estado de sonho, desfrutam de uma versão geral dos eventos que gradualmente se torna mais nítida e estreita em seu escopo. Perdura uma certa margem de manobra no espaço e no tempo, pois mesmo biologicamente a criança é inatamente equipada com uma previsão que lhe permite uma visão inconsciente de eventos futuros imediatos que a previnem, digamos, do perigo. A partir dessa experiência mais plástica, mais solta, a criança dos sonhos começa a escolher elementos mais específicos e, ao fazê-lo, treina os próprios sentidos para uma sensibilidade mais estreita. Em períodos de brincadeira, a criança frequentemente continua alguns jogos iniciados naturalmente no estado de sonho. Isso inclui RPG e também jogos que simplesmente envolvem atividade muscular física. Tudo isso ensina uma especificação. Nos sonhos, a mente está livre para brincar com os eventos e com sua formação. A atualização desses eventos, no entanto, requer certas circunstâncias práticas. Na brincadeira, as crianças identificam eventos iniciados no estado de sonho e os julgam em relação às condições práticas. Dessa forma, a criança faz malabarismos com probabilidades e também ajusta sua estrutura física precisamente a um determinado nicho de probabilidade. Basicamente, ao sonhar, o cérebro não se limita à experiência física. Mentalmente, pode formar um número infinito de eventos e a consciência pode assumir um número infinito de papéis. A criança pode facilmente sonhar em ser sua própria mãe ou pai, irmã ou irmão, o cachorro da família, uma mosca, um soldado. Ao brincar acordada, a criança experimentará esses papéis e verá rapidamente que eles não se encaixam nas condições físicas. Antes de uma criança ver montanhas, ela pode sonhar com elas. O conhecimento do meio ambiente do planeta é uma parte inconsciente de sua herança. Você possui um ambiente inconsciente, um determinado mundo psicológico sintonizado com o mundo físico. E seu aprendizado ocorre subjetivamente, assim como você aprende objetivamente a manipulação exterior. A imaginação está altamente envolvida até mesmo com a formação da imaginação das crianças. A imaginação das crianças as impede de serem muito limitadas pelo mundo de seus pais. Acordadas ou sonhando, as crianças fazem de conta. Em seu fingimento, eles exercitam sua consciência de maneira particularmente vantajosa.
Embora aceitem para si uma dada realidade, eles se reservam, no entanto, o direito, por assim dizer, de experimentar outros estados secundários de ser. Até certo ponto, eles se tornam o que fingem ser e, ao fazê-lo, também aumentam seu próprio conhecimento e experiência. Deixado sozinho, as crianças aprenderiam a lidar com os animais fingindo ser animais, por exemplo. Experimentando as reações dos animais, elas entenderiam como reagir. Nas brincadeiras, particularmente, as crianças experimentam qualquer situação concebível por tamanho. No estado de sonho, adultos e crianças fazem a mesma coisa, e muitos sonhos são de fato uma espécie de brincadeira. O próprio cérebro nunca está satisfeito com uma versão de um evento, mas sempre usará a imaginação para formar outras versões em uma atividade tão espontânea quanto a brincadeira. Também pratica a formação de eventos à medida que os músculos praticam o movimento. O cérebro busca a forma mais rica de um evento. Estou falando especificamente do cérebro separado da mente, para enfatizar o fato de que essas habilidades são da natureza da criatura. A genialidade do cérebro vem da mente, que pode ser chamada de contraparte biofísica do cérebro. Você tem sentidos internos que se correlacionam aproximadamente com os físicos. Estes, no entanto, não precisam ser treinados para uma orientação específica do espaço-tempo. Quando as crianças sonham, elas utilizam esses sentidos internos como os adultos e então, através do sonho, aprendem a traduzir esse material na estrutura precisa dos sentidos externos. Os jogos infantis estão sempre no presente, isto é, são imediatamente experimentados, embora os eventos lúdicos possam envolver o futuro ou o passado. A frase "era uma vez" é fortemente evocativa e comovente, mesmo para os adultos, porque as crianças brincam com o tempo de uma forma que os adultos esqueceram. Se você deseja sentir o movimento de sua psique, talvez seja mais fácil imaginar uma situação no passado ou no futuro, pois isso move automaticamente suas percepções sensoriais mentais de uma nova maneira. As crianças tentam imaginar como era o mundo antes de entrarem nele. Faça a mesma coisa. A maneira como você segue essas instruções pode ser esclarecedora, pois as áreas de atividade que você escolher lhe dirão algo sobre as qualidades únicas de sua própria consciência. Os jogos para adultos lidam em grande parte com manipulações no espaço, enquanto as brincadeiras das crianças, novamente, muitas vezes, envolvem variações no tempo. Olhe para um objeto natural, digamos uma árvore. Se é primavera agora, imagine que você o vê no outono. Altere sua orientação de tempo em outros exercícios. Este projeto de lei permite que você se afaste de um foco muito estreito. Isso irá até certo ponto quebrar o encadeamento rígido de sua percepção na realidade, conforme você aprendeu a percebê-la. As crianças podem brincar tão vividamente que podem, por exemplo, imaginar-se secas sobre o sol do deserto, embora estejam no meio da sala de estar com o ar-condicionado mais fresco. Eles estão, por um lado, completamente envolvidos em sua atividade, mas, por outro lado, estão bastante conscientes de seu ambiente normal. No entanto, o adulto muitas vezes teme que qualquer alteração lúdica não oficial da consciência seja perigosa e fica preocupado que a situação imaginada substitua a situação real. Por meio de treinamento, muitos adultos aprenderam que a própria imaginação é suspeita. Tais atitudes não apenas impedem drasticamente qualquer criatividade artística, mas também a criatividade imaginativa necessária para lidar com a natureza dos próprios eventos físicos. A vivacidade criativa do homem, seu foco sensual preciso no espaço e no tempo e sua capacidade de reagir rapidamente aos eventos são, é claro, características altamente importantes. A sua imaginação permitiu-lhe desenvolver o uso de ferramentas e deu origem à sua inventividade. Essa imaginação permite que ele planeje, no presente, o que pode ocorrer no futuro. Isso significa que, até certo ponto, a imaginação deve operar fora da orientação precisa dos sentidos. Por esse motivo, é mais usado livremente nos estados de sonho. Basicamente falando, a imaginação não pode ser amarrada a aspectos práticos, pois, quando o é, o homem tem apenas feedback físico. Se isso fosse tudo, não haveria invenções. Sempre há informações adicionais disponíveis, além daquelas no ambiente físico. Esses dados adicionais vêm como resultado do alto jogo do cérebro enquanto ele experimenta a formação de eventos, usando os sentidos internos que não são estruturados no tempo ou no espaço.
Coloque outro horário, pouco antes de dormir. Veja-se como você é, mas vivendo em um século passado ou futuro, ou simplesmente finge que nasceu 10 ou 20 anos antes ou depois. Feitos de forma lúdica, esses exercícios permitirão que você tenha uma boa sensação subjetiva de sua própria existência interior, pois ela está separada do contexto do tempo. Para estimular a criatividade, exerça sua imaginação quebrando seu foco habitual no espaço-tempo. Ao cair no sono, imagine que você está no lugar, exatamente no mesmo lugar, mas em algum ponto do passado ou futuro distante. O que você vê ou ouve? O que há? Para outro exercício, imagine que você está inteiramente em outra parte do mundo, mas no tempo presente, e faça a si mesmo as mesmas perguntas. Para variar, siga mentalmente suas próprias atividades do dia anterior. Coloque-se uma semana à frente no tempo. Realize suas próprias variações desses exercícios. O que eles vão te ensinar não pode ser explicado, pois eles vão te dar uma dimensão de experiência, um sentimento sobre você que pode fazer sentido apenas para você. Eles vão ensiná-lo a encontrar suas próprias sensações de si mesmo, como divorciado do contexto oficial da realidade, no qual você costuma perceber o seu ser. Isso será cada vez mais valioso. Não comece usando sua imaginação apenas para resolver problemas atuais, pois novamente você amarrará sua criatividade a eles e a prejudicará por causa de suas crenças sobre o que é prático. Feitos de maneira lúdica, esses exercícios colocarão em ação outros eventos criativos. Isso envolverá a utilização de alguns dos sentidos internos para os quais você não tem correlações sensoriais objetivas. Você entenderá melhor as situações da vida cotidiana, pois terá ativado habilidades internas que lhe permitem perceber subjetivamente a realidade de outras pessoas da mesma forma que as crianças. Existe um talento interior que permite maior sensibilidade aos sentimentos dos outros do que você reconhece atualmente. Essa habilidade será ativada. Mais uma vez, os poderes do cérebro vêm da mente, portanto, enquanto você aprende a centrar sua consciência em seu corpo. E necessariamente assim, no entanto, suas percepções internas percorrem um alcance muito maior. Antes de dormir, então, imagine sua consciência viajando por uma estrada ou pelo mundo, o que você quiser. Esqueça seu corpo. Não tente deixá-lo para este exercício. Diga a si mesmo que você está viajando com imaginação. Se você escolher um destino familiar, imagine as casas pelas quais você pode passar. Às vezes, porém, é mais fácil escolher um local desconhecido, pois assim você não fica tentado a se testar à medida que avança, imaginando se as cenas imaginadas estão de acordo com sua memória. De uma forma ou de outra, sua consciência estará realmente viajando. Novamente, uma atitude lúdica é melhor. Se você retê-lo e se lembrar das brincadeiras infantis, o caso será totalmente agradável. E mesmo que você experimente eventos que pareçam assustadores, você os reconhecerá como pertencentes à mesma categoria dos eventos assustadores de um jogo infantil. As crianças costumam se assustar. Existe uma variedade de razões para tal comportamento. Muitas vezes as pessoas optam por assistir a filmes de terror pelo mesmo motivo. Normalmente, o corpo e a mente estão entediados e, na verdade, procuram o estresse dramático. Sob condições normais, o corpo é restaurado, liberado, por assim dizer, por meio da liberação de hormônios que foram retidos, muitas vezes por meio de hábitos repressivos. O corpo buscará sua liberação, assim como a mente. Sonhos ou mesmo devaneios de natureza assustadora podem cumprir esse propósito. O jogo criativo da mente muitas vezes oferece eventos simbólicos que resultam em reações físicas terapêuticas e também funcionam como sugestões pós-sonho, que oferecem dicas sobre a ação corretiva. Menciono isso aqui simplesmente para apontar a semelhança entre alguns sonhos e algumas brincadeiras infantis, e para mostrar que todos os sonhos e todas as brincadeiras estão intimamente envolvidos com a criação e a experiência dos eventos. Seção 794. Em primeiro lugar, suas memórias, sentimentos e emoções, enquanto estão ligados ao corpo e deixando rastros, são separados. É como se as experiências de sua vida fossem capturadas em um filme. Nesse caso, o filme seria o tecido do corpo, o tecido do cérebro. As próprias experiências, no entanto, existiriam independentemente do filme, que de qualquer forma não poderia capturá-las em sua totalidade.
Por assim dizer, a atividade do seu cérebro ajusta a velocidade com que você, como criatura física, percebe os eventos da vida. Teoricamente, esses eventos poderiam ser retardados ou executados em um ritmo mais rápido. Novamente, por assim dizer, o som, a visão, a solidariedade dimensional e assim por diante são dublados. A imagem corre na mesma velocidade, mais ou menos. Os sentidos físicos entram em sintonia para dar a você um coro dramático e sensual, mantendo o tempo perfeito com todos os outros padrões sensuais, de modo que, via de regra, há harmonia e uma sensação de continuidade sem lapsos embaraçosos. O mesmo se aplica aos seus pensamentos, que, se você se der ao trabalho de ouvir, parecem vir suavemente um após o outro, seguindo mais ou menos a sequência da atividade exterior. O cérebro, como a tela do cinema, dá a você uma imagem física, em estéreo vivo, de atividades internas que não aparecem fisicamente em nenhum lugar. Seu cérebro lhe dá um sistema de referência prático e bastante necessário para conduzir a vida corporal. Ele reúne para você em suas sequências próprias eventos que poderiam ser vivenciados de muitas outras formas, usando outros tipos de organização. O cérebro, é claro, e outras partes do corpo sintonizam-se com seu planeta e conectam você com inúmeras sequências de tempo, molecular, celular e assim por diante, de modo que estejam sincronizadas com os eventos do mundo. O cérebro organiza a atividade e traduz eventos, mas não os inicia. Os eventos têm uma realidade eletromagnética que é, então, injetada no cérebro para a ativação física. Os instrumentos captam apenas certos níveis da atividade cerebral. Eles não percebem absolutamente a atividade da mente, exceto quando ela é impressa no cérebro. Até mesmo os sonhos são tão impressos, uma porção ou metade do cérebro é ativada. Por exemplo, a porção correspondente da outra metade é ativada também ativada, mas em níveis que os cientistas não percebem. É ridículo chamar um lado do outro do cérebro de dominante, pois toda a riqueza de experiência terrestre requer a utilização de ambas as metades, assim como o sonho. No sonho, no entanto, a imagem sensorial completa, geralmente projetada pelo cérebro e reforçada pela ação corporal, não é necessária. Essas experiências oníricas muitas vezes parecem desconexas ou fora de foco na visão retrospectiva da manhã, ou em retrospecto simplesmente porque ocorrem com uma complexidade com a qual o cérebro não poderia lidar em termos normais de vigília. O corpo, obviamente, deve reagir em seu presente oficial. Portanto, o cérebro também, ordenadamente, suas sequências físicas de tempo com respostas neurais espaçadas. Todo o pacote da realidade física depende de os dados dos sentidos serem cronometrados sincronizados, dando ao corpo uma oportunidade para uma ação precisa. Nos sonhos, os sentidos não são tão contidos. Eventos do passado, presente e futuro podem ser experimentados com segurança, assim como eventos que seriam considerados prováveis do seu ponto de vista usual, uma vez que o corpo, novamente, não é obrigado a agir sobre eles. Devido às especificações necessárias do cérebro, grandes porções de sua própria realidade maior não podem aparecer por meio de seus auspícios. O cérebro pode considerar essa atividade extracurricular como ruído de fundo ou desordem que não consegue decifrar. É a mente, então, como a contraparte não física do cérebro, que decide quais dados ativarão o cérebro a esse respeito. As chamadas porções antigas do cérebro. Entre elas, o tronco cerebral, o sistema límbico, contém as memórias da mente. De um modo geral, isso significa dados importantes, aos quais, no entanto, nenhuma atenção consciente precisa ser dada. Nenhum poderia ser dado porque a informação lida com escalas de tempo que as porções mais sofisticadas do cérebro não podem mais lidar. O conhecimento das probabilidades biológicas do próprio corpo ocorre nesses níveis antigos, e nesses níveis há atividade que resulta em uma comunicação celular existente entre todas as espécies. O cérebro tem poderes internos de adaptação em um grau surpreendente, de modo que, inatamente, uma parte pode substituir qualquer outra parte e realizar suas atividades tão bem quanto as suas. No entanto, as crenças no que é possível e não possível muitas vezes entorpecem essa facilidade. Embora as conexões neurais sejam específicas e o comportamento biológico aprendido domine basicamente as partes do cérebro, são inatamente intercambiáveis, pois são dirigidas pela ação da mente. Isso é muito difícil de explicar, mas a capacidade para uma vida consciente plena é inerente a cada parte do próprio corpo. Caso contrário, de fato, sua suavização sincronizada seria impossível.
O cérebro tem habilidades que você não usa conscientemente porque suas crenças o impedem de iniciar os hábitos neurais adequados. Certas partes do cérebro parecem dominantes apenas por causa daqueles hábitos neurais que são adotados em qualquer civilização ou época. Mas outras culturas em seu passado experimentaram a realidade de forma bastante diferente, como resultados do encorajamento de diferentes padrões neurais e da junção da experiência através de outros focos. Sonhar, por exemplo, pode ser colocado em foco de uma maneira muito mais nítida, de modo que pelo menos algumas dessas experiências possam ser utilizadas conscientemente. Quando isso acontece, você está conscientemente aproveitando a experiência que é física e logicamente extracurricular. Você está trazendo para sua consciência traços de eventos que não foram registrados da mesma forma que os eventos de vigília são, pelo cérebro. Os eventos do sonho são parcialmente registrados pelo cérebro, mas o cérebro separa essa experiência dos eventos do estado de vigília. Os sonhos podem lhe proporcionar uma experiência que, de certa forma, pelo menos não é encontrada no tempo. O próprio sonho é registrado pelas sequências de tempo do cérebro, mas no próprio sonho há uma duração de tempo que é atemporal. Teoricamente, certos sonhos podem lhe dar a experiência de uma vida inteira, embora o sonho em si possa levar menos de 1 hora em seu tempo. De certa forma, os sonhos são a expressura invisível de sua consciência normal. Eles envolvem ambas as porções do cérebro. Muitos sonhos ativam o cérebro de maneira fantasmagórica, provocando respostas que não são pertinentes na prática em termos comuns. Isto é, eles não requerem ação direta, mas servem como antecipadores de ação, lembretes para o cérebro iniciar certas ações em seu futuro. Os sonhos têm tantos níveis que uma discussão completa requer uma habilidade verbal quase impossível. Pois, embora os sonhos não exijam ação por parte de todo o corpo, e embora o cérebro não registre o sonho inteiro, o sonho serve para ativar a ação biológica liberando hormônios, por exemplo. Há também o que chamarei de sonhos corporais. Nenhuma consciência em qualquer grau é plenamente manifestada na matéria. Sempre há comunicação constante entre todas as partes do corpo, mas quando a mente consciente é desviada, essa atividade geralmente aumenta. A consciência celular, em seu próprio nível, forma então um sonho corporal. Estes não envolvem imagens ou palavras, mas são como as formações de intenção eletromagnética, antecipando a ação a ser tomada, e podem então servir como iniciadores de sonhos terapêuticos, nos quais mais elevados níveis de consciência são psicologicamente conscientes de certas condições. Muitos problemas, no entanto, são antecipados por meio de sonhos corporais, e as condições são resolvidas apenas nesse nível. Embora a consciência desfrute de sua orientação física, também é muito criativa para limitar suas atividades em uma direção. Os sonhos fornecem à consciência seu próprio jogo criativo, portanto, quando não precisa ser tão prático ou tão mundano, permitindo-lhe usar suas características inatas com mais liberdade. Muitas pessoas têm consciência de sonhos duplos ou triplos quando parecem ter 2 ou 3 sonhos simultâneos. Normalmente, no tempo de despertar, tais sonhos repentinamente se transformam em um que é predominante com os outros, assumindo posições subordinadas, embora o sonhador tenha certeza de que no momento anterior os sonhos eram iguais em intensidades. Esses sonhos são representativos da grande criatividade da consciência e indicam sua capacidade de realizar mais de uma linha de experiência ao mesmo tempo, sem perder o controle de si mesmo. Na vida física de vigília, você deve fazer uma coisa ou outra, de um modo geral. Obviamente, estou simplificando, já que você pode comer uma laranja, assistir televisão, coçar o pé e gritar com o cachorro. Tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Você não pode, no entanto, estar em Boston e São Francisco ao mesmo tempo ou ter 21 anos de idade e eu ao mesmo tempo. Nos sonhos duplos e nos sonhos triplos, a consciência mostra sua natureza simultânea e transparente. Várias linhas de experiência onírica podem ser encontradas ao mesmo tempo, cada uma completa em si mesma, mas quando o sonhador acorda para o fato, a experiência não pode ser traduzida neurologicamente. Então, um sonho geralmente predomina com os outros mais como imagens fantasmagóricas. Existem muitas variedades de tais sonhos para discutir aqui, mas todos eles envolvem a dispersão da consciência, mas mantendo sua identidade, a consciência fazendo laços consigo mesmas. Tais sonhos envolvem outras sequências, além daquelas com as quais você está familiarizado. Eles sugerem as verdadeiras dimensões da consciência que geralmente não estão disponíveis para você, pois você realmente forma seu próprio mundo histórico da mesma forma.
Dessa maneira, acima de todas as outras experiências, esse mundo é predominante e exibido na tela do seu cérebro. Considere um evento muito simples, como comer uma laranja. Imagine divertidamente como esse evento é interpretado pelas células de seu corpo, como a laranja é percebida. Pode ser sentido diretamente pela ponta do seu dedo, mas as células dos seus pés estão cientes disso? As células do seu joelho sabem que você está comendo uma laranja? Leve o tempo que quiser com isso. Em seguida, explore suas próprias percepções sensoriais conscientes da laranja. Reflita sobre seu sabor, textura, odor, forma. Mais uma vez, faça isso de forma divertida e não tenha pressa. Então, deixe suas próprias associações fluírem em sua mente. O que a laranja te lembra? Quando você viu ou provou uma pela primeira vez? Você já viu laranjas crescerem ou flores de laranjeira? A cor te lembra algo? Em seguida, finja que está tendo um sonho que comece com a imagem de uma laranja. Siga o sonho em sua mente. Em seguida, finja que está acordando do sonho para perceber que outro sonho estava ocorrendo simultaneamente e pergunte-se rapidamente qual era esse sonho. Seguido na mesma sequência dada, o exercício permitirá que você faça loops com sua própria consciência, por assim dizer, para capturá-la indo e vindo. E a última pergunta: com o que mais você estava sonhando? Deveria trazer à sua mente uma sequência inteiramente nova de imagens e pensamentos que estavam de fato acontecendo ao mesmo tempo que seu devaneio com a laranja. A sensação e a prática desses exercícios são seus pontos importantes. A manipulação de uma consciência criativa. Você existe fora de seu contexto atual, mas tais declarações não têm sentido na prática, a menos que você se dê alguma liberdade para experimentar eventos fora dessa estrutura rígida. Esses exercícios alteram suas organizações habituais e, portanto, permitem que você encontre a experiência de uma maneira mais fresca. Um sonho duplo é como a vida dupla vivida por algumas pessoas que têm duas famílias, uma em cada cidade, e que aparentemente manipulam séries separadas de eventos que outras pessoas achariam mais confusas. Se o corpo só pode seguir certas sequências, ainda assim a consciência tem profundidades internas de ação que não aparecem na linha de superfície da experiência. Sonhos duplos são pistas para tal atividade. Embora cada pessoa, geralmente, siga um determinado fio de consciência e se identifique com ele como eu mesmo, existem outras linhas alternativas abaixo da superfície. Elas também são legitimamente a mesma identidade, mas não são focados porque o corpo deve ter um modo de ação claro e direto. Esses fios são como sonhos duplos que continuam. Eles também servem como uma estrutura para o eu reconhecido. Os períodos de estresse ou desafio, ou o reconhecido pode sentir essas outras tensões da consciência e perceber que uma experiência mais completa é possível, uma maior espessura psicológica. Em algumas ocasiões, no estado de sonho, o eu reconhecido pode então ampliar sua percepção, o suficiente para tirar proveito dessas outras porções de sua própria identidade. Sonhos duplos ou triplos podem representar tais encontros às vezes. A consciência sempre busca a forma mais rica e criativa, enquanto mantém sua própria integridade. A imaginação, o brincar, as artes e o sonhar permitem que ele enriqueça suas atividades ao fornecer feedback diferente daquele recebido no próprio ambiente físico. Seção 795. Em suas brincadeiras, as crianças muitas vezes trocam imaginativamente seus sexos. A individualidade jovem é mais livre em sua identificação e ainda não foi ensinada a identificar sua própria personalidade exclusivamente com seu sexo. Nos sonhos das crianças, essa mesma atividade continua, de modo que o menino pode ter muitas experiências oníricas como menina e a menina como menino. Mais do que isso, no entanto, nos sonhos das crianças, assim como em suas brincadeiras, também são frequentes as variações de idade. A criança que sonha com sua própria contraparte futura, por exemplo, atinge uma espécie de projeção psicológica no futuro de seu mundo. Os adultos censuram muitos de seus próprios sonhos para que as frequentes mudanças na orientação sexual não sejam lembradas. Jogue, então, em outro jogo e finja que você é do sexo oposto. Faça isso depois de um encontro em que as convenções do sexo tenham desempenhado um papel. Pergunte a si mesmo quantos de suas crenças atuais seriam diferentes se o seu sexo fosse. Se você é pai ou mãe, imagine que você é seu cônjuge e, nesse papel, considere seus filhos com imaginação.
Suas crenças sobre os sonhos colorem sua memória e sua interpretação, de modo que, ao acordar com magnífica duplicidade psicológica, você costuma fazer ajustes de última hora que alinham seus sonhos com suas expectativas conscientes. Os símbolos sexuais geralmente associados às imagens oníricas são altamente simplistas, por exemplo. Eles o programam para interpretar seus sonhos de uma determinada maneira. Você tem uma memória onírica como espécie, com certos símbolos naturais. Estes são vivenciados individualmente, com grandes variações. Os estudos feitos sobre homens e mulheres sonhadores já são preconceituosos, porém, tanto pelos investigadores quanto pelos próprios sonhadores. Os homens lembram-se de sonhos masculinos de um modo geral agora, enquanto as mulheres, da mesma maneira, lembram-se de sonhos que acreditam ser adequados ao seu sexo de acordo com as suas crenças. Muitas vezes as pessoas programam sua memória de vigília da mesma maneira. A psique, novamente, não apenas não tem nenhuma identificação sexual, mas é o maior banco de potenciais psíquicos e psicológicos do qual emergem todas as graduações de sexualidade. Não é assexuado, mas é a combinação dos ingredientes mais ricos, considerados masculinos e femininos. A personalidade humana é, portanto, dotada sexual e psicologicamente de uma liberdade de orientação sexual estrita. Isso contribui para a sobrevivência da espécie ao não separar nenhuma de suas habilidades mentais ou psicológicas em dois campos opostos. Com exceção dos processos físicos de reprodução, a espécie é livre para organizar suas características psicológicas da maneira que desejar. Não há programação interna que diga o contrário. Nos sonhos, essa complexidade psicológica é mais aparente. Por causa da programação, muitas pessoas se abstêm de reações naturais da natureza mais inofensiva, e estas são frequentemente expressas no estado de sonho. Esses sonhos, porém, são justamente os menos lembrados. A censura é tão habitual. As tendências agressivas do macho, muitas vezes tidas como características básicas da própria espécie, são um exemplo. Esta é uma resposta agressiva, exagerada e aprendida, não natural nesses termos em sua espécie ou interpretada em qualquer outra espécie. Essa agressividade artificial também não tem nada a ver basicamente com a luta pela sobrevivência. É o resultado direto do fato de que o homem foi ensinado a negar a existência dentro de si de certas emoções básicas. Isso significa que ele nega uma certa porção de sua própria humanidade e, em seguida, é forçado a reagir de forma exagerada ao expressar as emoções deixadas em aberto para ele. As razões para tal foco desigual foram discutidas em vários momentos em meus trabalhos. O homem, no entanto, escolheu assumir uma espécie de especialização da consciência que, levada longe demais, leva a uma dura superobjetividade. Somente em sonhos, em seu tempo, em sua sociedade, o homem é livre para chorar descaradamente, para admitir qualquer tipo de dependência, e apenas em certas ocasiões, e geralmente em relativa privacidade, é permitido que ele expresse sentimentos de amor. Sua raiva se transforma em agressão. É a maior idiotice, no entanto, projetar essa agressão artificial em guerra contra o reino animal em geral. Tais crenças afetam invisivelmente todos os seus estudos e, pior, ajudam você a interpretar mal a atividade na própria natureza. Aqueles que imaginam que olham para a natureza com os olhos mais objetivos são aqueles cujas crenças subjetivas os cegam mais do que tudo, pois não podem ver através de suas próprias interpretações errôneas. Já foi dito que as estatísticas podem ser feitas para dizer duas coisas ao mesmo tempo, ambas contraditórias. Assim, os fatos da natureza podem ser lidos de maneiras completamente diferentes, pois são combinados com as habilidades organizacionais da mente, operando por meio das crenças do cérebro. O núcleo externo dos sonhos também é danificado nesse grau, mas o núcleo interno dos sonhos fornece um novo e constante influxo de material, feedback e percepção da psique, de modo que a personalidade não fica à mercê apenas de sua experiência externa, não confinado apenas ao feedback ambiental, mas sempre fornecido com novos dados intuitivos e direção. Mesmo que tais sonhos não sejam lembrados, eles circulam pelo sistema psicológico, por assim dizer. Eles são responsáveis pela inventividade e criatividade da espécie, trazendo até mesmo novas compreensões que podem ser usadas para incidir sobre a vida no mundo físico. Novamente, como em seus termos a espécie tem um passado físico, também tem um passado psicológico. Nenhuma experiência é perdida. O evento mais privado ainda está escrito na psique de massa da espécie. Estou explicando isso agora em termos de passado, presente e futuro. Você só pode entender alguns conceitos quando eles são dados dessa maneira.
Tomando isso como certo, então, cada um de vocês nasceu com o conhecimento consciente do que veio antes. Seu cérebro está longe de ser uma lousa vazia, esperando pela primeira impressão da experiência. Ele já está equipado com equações completas, dizendo quem você é e de onde você veio. Nem você limpa essa lousa simbolicamente, falando, antes de escrever sua vida nela. Em vez disso, você se baseia no que aconteceu antes, as experiências de seus ancestrais de volta, em seus termos agora, através de tempos imemoriais. O indivíduo nasce dotado de sua humanidade com certas propensões e inclinações para o desenvolvimento. Ele sabe como soam as vozes humanas antes mesmo de seu ouvido ouvi-las fisicamente. Ele nasce querendo formar civilizações como, por exemplo, os castores querem formar barragens. Os sonhos das crianças ativam mecanismos psicológicos internos e, numa época, é que sua idade torna impossível um conhecimento físico amplo de seu mundo. Nos sonhos, eles recebem informações sobre esse ambiente. O feedback físico é necessário para o desenvolvimento e uma criança privada dele não amadurecerá completamente. No entanto, o desenvolvimento dos sonhos segue padrões internos que ativam o crescimento da criança e estimulam seu desenvolvimento. Existem até mesmo sonhos-chave na infância que servem para desencadear o funcionamento hormonal necessário. A criança engatinha e anda em sonhos antes que esses atos sejam fisicamente executados, os sonhos servindo como ímpeto para a coordenação e desenvolvimento muscular. A linguagem é praticada por bebês no estado de sonho, e é de fato essa prática mental que resulta em crianças falando frases muito mais rapidamente do que de outra forma pareceria possível. O mundo dos sonhos então se desenvolve mais rápido do que a experiência física. Por algum tempo a criança fica mais segura ali. Sem sonhar não haveria aprendizagem nem memória. Os eventos são processados em sonhos, colocados na perspectiva necessária, classificados e arranjados. Isso é feito quando a mente consciente é separada do envolvimento direto com eventos físicos. Os sonhos servem para atenuar o impacto dos eventos do dia a dia que acabou de acontecer, enquanto o significado dessas atividades filtra os vários níveis da personalidade, estabelecendo-se em compartimentos de intenção e crença. Frequentemente, o verdadeiro impacto de um evento não ocorre até que ele seja interpretado ou revivido por meio de um sonho. Como os sonhos seguem caminhos de associações, eles rompem as barreiras do tempo, permitindo ao indivíduo misturar, combinar e comparar eventos de diferentes períodos de sua vida. Tudo isso é feito mais ou menos como uma criança brinca por meio da formação de dramas oníricos criativos, nos quais o indivíduo é livre para representar 1 milhão de papéis diferentes e examinar a natureza de eventos prováveis do ponto de vista de um jogo. Nas brincadeiras, as crianças adotam certas regras e condições por um tempo. A criança pode parar a qualquer momento. Inúmeros eventos de jogo podem ocorrer com intensidade variável, mas, de um modo geral, os resultados cessam quando o jogo acabar. A criança brinca de ser adulta e volta a ser criança quando os pais chamam, então, os efeitos da brincadeira não duram muito. Ainda assim, eles são uma parte importante da vida diária de uma criança e afetam a maneira como ela se relaciona com os outros. Assim, nos sonhos, os eventos têm efeitos apenas durante o sonho. Eles praticamente não se intrometem nas horas de vigília. O urso anexado desaparece quando você abre, o uso anexado desaparece quando você abre os olhos, não o persegue fisicamente pelo quarto. A grande versatilidade da espécie em sua reação aos acontecimentos é altamente dependente desse tipo de capacidade de sonhar. A espécie experimenta suas reações prováveis a eventos prováveis no estado de sonho e, portanto, está bem mais preparada para a ação no futuro. Até certo ponto, os sonhos também são participados pela consciência celular, pois as células têm um interesse igual nos eventos psíquicos e corporais do indivíduo. De certo modo, os sonhos são, obviamente, um comportamento composto, jogos mentais e psíquicos que atendem aos propósitos da mente e do corpo. O feedback do ambiente físico pode desencadear um sonho alarmante que faz com que o indivíduo desperte. Certos produtos químicos podem afetar o sonho, alterando a realidade das células. Muitas pílulas para dormir são prejudiciais, pois inibem a resposta natural do corpo ao seu ambiente, enquanto o indivíduo está dormindo e amortecem o relacionamento íntimo entre a mente que sonha e o corpo adormecido. Como você tem ideias muito limitadas sobre o que é a lógica, parece-lhe que o eu onírico não é crítico ou lógico, mas funciona com incrível discriminação, peneirando dados, enviando alguns para certas partes do corpo e estruturando a memória.
Pílulas para dormir também impedem as funções críticas dos sonhos que muitas vezes são negligenciadas. O fato é que os sonhos envolvem altos atos de criatividade. Estes não são apenas baseados intuitivamente, mas formados com uma lógica que supera em muitas suas ideias dessa qualidade. Esses atos criativos são então ajustados juntos através de processos associativos que se juntam mais precisamente para formar os eventos oníricos. Certamente, deveria ser óbvio que os sonhos não são eventos passivos. Alguns eventos físicos rivalizam em intensidade e até efeito. Eles envolvem uma coordenação bastante ativa por parte da mente e do corpo e trazem para o indivíduo experiências inatingíveis de outra forma. Pequenas quantidades de estimuladores comuns, como o café ou chá, tomadas antes de dormir quando você já está com sono, têm um efeito benéfico em estimular a atividade onírica e auxiliar na recordação dos sonhos. Uma porção muito grande, é claro, pode simplesmente acordá-lo, mas pequenas quantidades tomadas, se você já estiver sonolento, permitem que você leve sua mente consciente para o estado de sonho, mas mais prontamente, onde ela pode atuar como um observador. Uma quantidade muito pequena de álcool também pode servir. Qualquer coisa que suprima a atividade também suprimará seus sonhos. Como se sabe, qualquer pessoa privada de sonhar o suficiente provavelmente começará a alucinar enquanto estiver desperto, pois muita experiência se acumulou e precisa ser processada. Existem muitas atividades hormonais secundárias que ocorrem no estado de sonho e em nenhum outro momento. Até mesmo o crescimento celular e a revitalização são acelerados enquanto o corpo dorme. Fim do ditado e fim do capítulo.